O número de mortes pelo novo coronavírus na China chegou a 361, pois não. Ontem foi registrada a primeira morte fora do território chinês. Foi um chinês de 44 anos que estava nas Filipinas. O coronavírus já infectou cerca de 18 mil pessoas em 23 países. Na cidade de Wuhan, onde começou o surto, 2 hospitais construídos em menos de 10 dias já estão recebendo pacientes infectados. Um dos hospitais com 1.000 leitos já começou a operar. O outro, com 1.500 leitos, será inaugurado na próxima quinta-feira, mas já recebe pacientes por causa da emergência do coronavírus. A televisão estatal chinesa divulgou imagens impressionantes das obras, finalizadas em tempo recorde. Hoje, o chefe da Organização Mundial da Saúde, Adhanom Ghebreyesus, informou que o vírus está se espalhando pelo mundo de forma mínima e lenta, mas isso não quer dizer que pode piorar. It can get even worse. O chefe da OMS ainda pediu para que os países não interfiram de forma desnecessária na circulação de pessoas e no comércio com a China. A mensagem aconteceu depois que alguns governos e linhas aéreas cancelaram voos que partem ou que tinham a China como destino. O governo de Pequim diz que muitos chineses estão tendo visto de entrada negado em diversos países, o que, segundo os chineses, é um exagero. Hoje, os russos anunciaram que vão restringir a entrada de chineses. Países europeus e os Estados Unidos estão preparando a retirada de cidadãos do país oriental. Esforços para conseguir um tratamento para o coronavírus e detalhes dos novos hospitais chineses são tema do comentário de Moisés Rabinovitzi. O Hospital Montanha do Deus do Fogo recebeu os primeiros 50 pacientes nesta segunda-feira. Ficou pronto em 10 dias. A rapidez chinesa incluiu ventilação e janelas que conectam os 1.000 leitos, dispensando contatos de médicos e pacientes que não sejam necessários. Também há robôs doados por uma empresa chinesa. Um outro hospital, Trovão da Montanha de Deus, com 1.600 leitos, será entregue ainda nesta semana. Os nomes curiosos fazem todo sentido para os chineses. O hospital Huo Shenshan, Deus do Fogo, neutraliza o ouro, que representa os pulmões de uma pessoa, o alvo do coronavírus. Já o hospital Deus do Trovão, Li Shenshen, é quem castiga o Deus do mal e subjuga o vírus maligno. Os médicos não apostam apenas nos deuses mitológicos. Uma droga experimental, Remdesivir, desenvolvida nos Estados Unidos, começou a ser ministrada aos infectados e alguns deles estão apresentando melhoras a cada dia. Em Xangai, foi criado um teste que detecta o vírus em quem não apresenta febre. O presidente Xi Jinping presidiu hoje uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista que decidiu medidas de reforço e controle do coronavírus. Ele advertiu que falta de transparência pode render severa punição a chineses em contato com a imprensa. Já na imprensa oficial, ainda circulou uma crítica velada aos Estados Unidos, acusado de promover pânico internacional. Voltamos ao estúdio. Em Brasília, o Ministério da Saúde atualizou os números sobre os casos suspeitos do coronavírus no Brasil. De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda, são 14 casos suspeitos investigados no Brasil, em 4 estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 13 foram descartados. O Ministério da Saúde vai elevar a classificação de risco para o nível 3, de emergência em saúde pública. Esse reconhecimento, ele serve para que a gente tenha os instrumentos para trabalhar, para fazer a resposta adequada. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo trabalha na medida provisória que será encaminhada ao Congresso Nacional sobre medidas de prevenção ao coronavírus. Para dar condições de que o Brasil tenha uma legislação de quarentena sanitária, para dar cobertura e proteger essas pessoas que o Brasil vai buscar, como também na eventualidade, como diz a própria OMS, nós poderemos ou não ter o coronavírus no Brasil. A medida vai permitir a repatriação de 40 dos 55 brasileiros que estão na China. O ministro afirmou ainda que essas pessoas não apresentam sintomas da doença e, quando chegarem ao Brasil, ficarão em quarentena em local ainda a ser definido.
As pessoas que virão para o Brasil são pessoas assintomáticas. E para não haver nenhum risco para a população brasileira, eles serão levados a essa área de isolamento e de quarentena por um objetivo bastante claro. Nós precisamos dar a salvaguarda, o apoio e a solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que estão lá, mas o presidente Bolsonaro tem a preocupação sempre de proteger a população brasileira. No Rio de Janeiro, representantes do governo chinês convocaram uma entrevista coletiva para dar novos esclarecimentos sobre a estratégia de enfrentamento do coronavírus. Diante da nova epidemia, o cônsul-geral da China no Rio, Li Yang, conversou esta tarde com os jornalistas. Ele disse que a letalidade do coronavírus é de cerca de 2%. O índice é menor do que a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, que surgiu na China em 2002 e matou 6,5% dos infectados. Li Yang disse que o governo chinês montou um grupo de estudos para trabalhar no desenvolvimento de uma vacina, mas não informou em quanto tempo isso será feito. Sobre a repatriação de brasileiros que estão na China, o cônsul disse que ainda não recebeu uma notificação oficial do governo brasileiro. Li Yang também sugeriu que os passageiros internacionais tomem todas as medidas para prevenir novos contágios, como o uso de máscaras. Ele também afirmou que os países devem se unir para combater a epidemia. E Adalberto Piotto analisa para a gente o impacto econômico do coronavírus na segunda maior economia do mundo, a da China. Agora já é manhã de terça-feira na China. Os mercados ainda estão fechados, mas será um dia até mais importante do que esta segunda, depois do feriado do Ano Novo Lunar estendido para conter o coronavírus. A desvalorização superior a 7% do principal índice da Bolsa de Xangai já era de certa forma esperada. No entanto, é preciso compreender que os mercados chineses só mostraram hoje o que o mundo todo já tinha caído, oscilado na semana passada inteira. Com apostas represadas, as negociações que levaram a uma queda histórica das bolsas chinesas foram adicionadas de um frenético comportamento de manada, até um pânico infundado. Mas passada a retomada dos negócios de segunda e a partir de terça, com as bolsas abertas, que o país começará a mostrar o tamanho e a duração da crise do coronavírus, que são o que importam para evitar a continuidade da especulação. Há sinais de um aumento de casos, sim, dado o tempo de incubação do vírus, mas já começam a chegar informações de letalidade menor da doença e cada vez mais relacionada a pessoas mais idosas e expostas a condições de vida e saúde mais delicadas, o que não diminui a gravidade. Mas entender a extensão da epidemia ajuda primeiro a tomar medidas de prevenção mais eficientes e a tratar melhor os pacientes. A Organização Mundial da Saúde disse na semana passada que o governo chinês tem a situação sob controle, inclusive não vetando viagens ao país. Enfim, a economia futura é a consequência de como as pessoas vão estar lá na frente. A China é a segunda maior economia do mundo e o país mais populoso do planeta. Daí, essa consequência é ainda maior e mais importante.